Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, o podcast, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo um convidado muito especial, o Dr. Alfredo Seferiunis. É assim que se pronuncia, espero que sim. Um economista ambiental chileno, trabalhou durante muitos anos no Banco Mundial, foi também representante dessa instituição nas Nações Unidas, tem vários livros publicados, e a quem foram também atribuídos inúmeros prémios internacionais e muito mais, que é o que nós vamos perceber daqui a pouco. Seja muito bem-vindo e muito grata por estar aqui conosco hoje. Obrigado, muito obrigado por o convite. Então, eu sei que queríamos começar com algumas palavras muito dirigidas a um assunto importante. Por isso, força. Somos todos ouvidos. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Primeiro, quero dizer Portugal em paz, Portugal de paz, Portugal pela paz. Hoje no mundo há um problema muito grande. Eu sou contra todas as formas de violência, seja qual for a sua origem. A violência não combate, ou não se combate com mais violência. Por um momento, temos três paradigmas completamente fracassados. O paradigma da ajuda econômica, né? O dinheiro que compra a paz. Segundo, mais armamentos, né? Armar todo o mundo para lograr um quase equilíbrio que não existe, a teoria do balanço do poder de Henry Kissinger. E, por último, negociar, não é? Negociar, há que negociar todo o tempo, mas para negociar bem, temos que saber que é a paz. E a paz não é uma coisa. Você não pode comprar a paz no supermercado. Cá A dentro. paz é interna. Como Lama Ganchen me ensinou, meu mestre Lama Ganchen, a paz mundial depende da paz interna. Sem paz interna, não haverá paz mundial. A paz interna depende da cura, da sanação. Não é possível ter paz interna sem realmente entrar em um processo de autocura. E esta autocura depende principalmente de duas coisas importantes. Naturalmente, muito mais, mas duas delas são importantes. Primeiro, sua produtividade do silêncio, né? A meditação, contemplação, oração, silêncio total. E segundo, do estado da natureza. A paz é um estado de mutualidade entre todos os seres humanos, os seres sentientes e a natureza. Portanto, quisiera começar com isso, sem necessidade de desenvolver o tema, mas é impossível hoje de falar com você, com sua gente ali na rádio, os auditores, sem tomar conta de este tema da guerra hoje, Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel. Agora podemos falar de outros temas, mas tenho que reconhecer o contexto da vida do mundo de agora. E eu amo a paz. Eu vivo pela paz. Tento viver em paz, de paz, pela paz. Obrigada. É difícil para as pessoas aceitarem que o mundo é o reflexo do nosso interior.
não é? Nós estamos sempre na desculpa que não temos nada a ver com o que se passa à nossa volta. Às vezes até nos achamos vítimas, mas na verdade nenhum de nós é vítima, nós estamos cá e estamos a participar ativamente em tudo o que está a acontecer por todo lado. O meu primeiro contacto com o seu trabalho foi num vídeo muito recente, há pouco tempo, em que falava sobre as crianças, sobre a ligação, ou mais propriamente a falta de ligação dos humanos aos outros seres e ao planeta. Então, num momento em que tanto falamos de expandir consciência, despertar consciências, será que o mais importante é voltar às origens, ao respeito, ao nosso relacionamento com a natureza, com a Terra, com o planeta, Mãe Gaia, se lhe quisermos chamar também assim? Hum, é por aí o caminho? Se agora estamos em um estado de guerra interna, ou ao exterior de nós, como a guerra do Meio Oriente, mas tem uma guerra na mente, não? Outro dia tentei ensinar meditação a uma senhora das Filipinas. E eu falo com ela e digo, fecha os olhos para começar a meditação. E ela me responde, doutor, eu não posso fechar os olhos, minha mente me mata, não é? Minha mente está convulsionada, minha mente está permanentemente como um macaco, né? Que vai aí brincando de um espaço a outro espaço. Não posso controlar minha mente. Faça o favor de me ensinar uma meditação sem fechar os olhos. Sim, há muitas, não é? Há muitas meditações sem fechar os olhos. Portanto, hoje estamos anestesiados. Não queremos estar em contato com a realidade. E temos milhares de coisas e instrumentos para nos isolar do resto do mundo, né? Primeiro, este sistema de comunicação, né? Zoom, tá? iPhone, iPad, televisão, qualquer coisa, né? Estamos conectados para não se conectar, né? Esse é o tema de hoje. Eu não quero me conectar, então me conecto com Sim. o telefone, o computador. Sim. Portanto, o tema central de por que me interessa a expansão da consciência, para poder trascender este estado de anestesia total que tenemos agora. Mas quando falamos da consciência, é uma palavra muito esotérica, não é? A gente diz consciência, que é consciência? De que está a falar, doutor? Você é muito esotérico, você está ali na nuvem, não é? Eu vou partilhar com você uma definição muito rápida da consciência para que todo mundo pueda compreender que estamos a falar. A consciência operacionalmente tem 5 elementos: a experiência, a intensidade da experiência, o armazenamento desta conjugação de experiência e intensidade de experiência, um software, não é, do armazenamento, e finalmente a experiência cognitiva, como nós expressamos a experiência, a intensidade da experiência, que quedou em nós e como vamos a expressar isso. Portanto, quando falamos de transcender, da expansão da consciência, estamos a falar de novas experiências, de novas intensidades da experiência, de armazenamento disto, mas mais importante, mudar o software, não é? Uma noite muito linda para um menino é fonte do medo, não é? A monstro lá. Para nós é fonte de amor, de beleza, de harmonia,
não sei, namoro, etc, etc. O software do menino está condicionado com sua experiência que ele vê na televisão, não é? Sim. Que na noite há todo tipo de coisa. Mas nós adultos, não é? Para nós o amor é joia, é interessante caminhar na praia na noite, não é? Então, quando você me pergunta por que eu estou interessado na expansão da consciência, é porque hoje temos que mudar este software que tem o ser humano, não é? Nesta tendência a destruir natureza, de não estar em harmonia com outros seres humanos, de que a política é uma guerra, a economia é uma guerra, a institucionalidade é uma guerra, a família é uma guerra, a religião é uma guerra. Então, temos que mudar. Não há outra possibilidade no mundo. E esta expansão da consciência está muito relacionada com o que estamos a viver hoje. E hoje, não só vivimos um estado de consciência individual, você, eu, temos nossa consciência, nossa relação, mas estamos a viver por primeira vez na história da humanidade a consciência planetária. O que passa em um cantinho do planeta afeta, não é? Todos os cantinhos do planeta. Covid é um exemplo disso. A guerra de hoje é um exemplo disso, porque se alguém vai por uma bomba nuclear, não é só Palestina e Israel, é o Chile aqui, que estamos muito longe, mas estamos muito perto. Portanto, estamos na era do coletivo, de uma humanidade planetária. Mas, minha amiga Madalena, hoje não temos o ser planetário. Não existe hoje essa personalidade do ser planetário. E, portanto, como não temos este ser planetário, funcionamos como seres individuais. O ego, eu mío, o Ainda, território. ainda. Mas não acredita que nós vamos conseguir mudar isto? Acha que ainda estamos? Sim, sim, naturalmente, senão não estou nisso, não estou em um caminho para terminar com algo negativo, mas o Buda disse que o primeiro para eliminar o sofrimento é conhecer a realidade tal como ela é. Se não, continuamos com uma anestesia espiritual, como muitos hoje, neste mundo moderno, não? New Age, não? Que falamos New Age, espiritualidade, todo mundo fala, mas continua com anestesia real para não mudar. É um conforto para não mudar. Eu sou muito optimista, sou muito positivo, mas é um trabalho de grande tamanho, não é? Não é Sim, qualquer tamanho. sim, sim. Eu encontrei uma expressão muito curiosa, enquanto andei a estudar um pouco sobre o Dr. Alfredo, que diz usar a economia espiritual para promover a autocura do mundo. Economia e espiritualidade são duas palavras que não é comum encontrar juntas. O que é isto da economia espiritual? É assim diferente. É o único caminho. Eu quero começar a dizer que cada profissão tem uma semente espiritual. Se você não reconhece, não autorrealiza essa semente espiritual, você não tem direito a praticar essa profissão. Você é periodista, supongo, sua semente espiritual é a verdade. Se você não conhece a verdade, se você não promove a verdade, se você não comunica a verdade, você não pode ser periodista. Economia também tem uma semente espiritual. Engenharia tem uma semente espiritual. Os advogados têm uma semente espiritual. Justiça, não é?
Os arquitetos têm semente espiritual, o espaço. Os engenheiros têm semente espiritual, que o tempo. Os agrônomos têm uma semente espiritual, que é a lei natural, etc, etc, etc. O economista, a confiança. Imagina que estou a falar. Sim, Mas nenhuma profissão pode ser praticada em um vazio ético. E que propõe a ética é a espiritualidade. Portanto, espiritualidade e economia são um. Economia sem espiritualidade é um caminho suicida. Mas espiritualidade sem economia é uma teoria. Podemos sim, falar teorias aqui, não é? Se não temos a capacidade de modificar o comportamento do ser humano no mercado de escassez material, economia é essa ciência do comportamento humano em um estado de escassez material. Isso é economia. Portanto, o que interessa não é a matéria detrás da economia, é o ser humano detrás da matéria. E isso é importantíssimo a espiritualidade, que é como o software de la verdadeira natureza de ser humano. entendi. A política, Integridade, eu fui candidato a presidente da República e falei da política e a espiritualidade. Sem os valores espirituais, a política é um inferno. Eu conheço isso. Cooperação, solidariedade, amor, compaixão, justiça, verdade, etc, 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 são os valores da política, da verdadeira política. Não essa política partidista do momento, da batalha por o poder político. Não, eu não estou a falar disso. Isso é algo que temos que erradicar do mundo. sim, acredito nisso. Há para aí há um ano, eu falava com alguém que falava de política. E eu só dizia, eu detesto política, eu nem quero ouvir falar de política. E a pessoa que estava a ser entrevistada dizia, oh Madalena, se está a falar da política que nós vemos no mundo hoje em dia, dos ministros, dessa guerra que está nos governos, isso também me provoca enjoo, eu não gosto disso. Mas política, explicou-me ele, é quando nós queremos fazer algo por uma comunidade e arranjamos uma organização que vai tratar isso, que vai resolver essas coisas. Em teoria, isso é política, mas é mesmo muita teoria, não é? Eh, a política, Madalena, é como o ar. Eu tenho que respirar o ar. O tema é se estou a respirar o ar que está bom ou que está contaminado. Né? Hoje, respiramos uma política contaminada, mas é impossível viver sem política. Isso não existe. Política é o governo do coletivo. Né? E há que governar o coletivo. A pergunta é, como vamos a governar o coletivo? Quais são os valores? Quais são as práticas? Quais são os instrumentos inteligentes? Como falava o Buda, instrumentos inteligentes para resolver a temática do ser humano, o sofrimento do ser humano. A política não pode criar mais sofrimento. A economia não pode criar mais sofrimento. E essa é a essência da espiritualidade na política. Hoy a política es por un poder político. Punto. No há mais. É o poder, é uma guerra do poder. Eu sou ministro. Se não sou ministro, você é um mau ministro. Nada. Isso é parte de uma expressão do momento histórico de transição que estamos a viver na humanidade. E sempre
na transição a este elemento negativo, não é? Este elemento que está ali e que não deixa avançar. Mas não há problema. A atenção nossa deve estar na boa política e praticar a boa política. Não retirar-se da política. Se você está fora da política, você se transforma-se em uma vítima da política. E isso é que passa com muita gente. Muitas pessoas são vítimas da política. Você é a política. E quando eu tive mestre Maharishi Mahesh Yogi, nos anos 70, e ele sabia que eu tinha esse desejo de ser político, não é? Uhum. Ele comentava que quando você chega a um espaço público, senador, diputado, governador, automaticamente, falava o mestre, automaticamente você é atrapado pela consciência coletiva. E ele me dizia que por isso que os políticos não podem fazer aqueles que prometem, porque a consciência coletiva é muito mais baixinha que a consciência necessária para que surja este novo caminho, não é? Esta nova realidade humana. O Buda disse que todo o que surge na realidade é fruto de um correlato direto com um estado de consciência específico. Se esse estado de consciência específico não está presente, isto não pode surgir. E ele dizia, meu mestre, como então vou poder... Não, você tem que ter uma conexão direta com sua divinidade. E esse é o único caminho. E é muito interessante, porque na história das Nações Unidas, há dois secretários gerais que compreenderam isso. O primeiro, o Tan, um tailandês, muitos anos atrás, e o outro, um noruego, Dag Hammarskjöld, quienes criaram o Centro de Meditação das Nações Unidas, criaram um pequenino templo dentro das Nações Unidas. Eles sabiam que era impossível tomar decisões sem uma consulta à nossa divinidade. Então, em boa verdade, nós começamos por falar da guerra e concluímos que há guerra porque nós estamos em guerra no nosso interior. Ainda temos falta de harmonia no nosso interior. Então, eu acho que a política vai parar à mesma forma. Como nós não somos íntegros 24 horas por dia, as pessoas, nós não somos 24 horas por dia corretos, fazemos coisas que às vezes não é suposto fazermos. Eu costumo dizer que o governo, qualquer governo, reflete aquilo que os seus cidadãos são, só que em maior escala. Nós não podemos ter um governo perfeito ou o mais perfeito possível se nós, como humanos desse país, também não somos. E deitamos sempre a culpa para o governo não presta, o governo é que deveria fazer, mas nós nunca nos sentimos obrigados a fazer coisa nenhuma. É como se o país fosse algo para o qual nós não tínhamos que fazer nada, já cá estamos e alguém tem que resolver para nós. É um bocado isto, não é? Certamente. E é um problema. Então, que devemos falar é da liderança. Né? Sim. Como nós estamos a criar nos meninos, as mulheres, né? Meninas e meninos, não é? Esse espaço de confiança, de autoestima, de autocura,
que permite que eu possa entregar a nossa sociedade isso que vem de mi ser interno, mi ser interior. Hoje, esse ser interior está ali, baixo uma tonelada de coisas que não permite que se pueda expresar no público. Portanto, temos que começar com a educação a nível primário, secundário, universitário, etc., etc. Fazer academias de debate, ensinar aos meninos a falar em público. Isso, para mim, é vital e eu tento fazer aqui nesta zona rural, não é? Que os meninos falem, que eles tenham um pódio lá e que eles falem a seus companheiros da sala de aula. Mas se você está com uma educação disciplinária, se você é diferente e recebe um castigo, se você está contra as ideias do próprio professor, não é? Do mestre, e o mestre toma o pau, não é? O pau da columbeira, e dá a gente na cabeça, é impossível surgir com outro estado de consciência. Agora, os meninos de agora, os meninos de cristal, os meninos da nova era, são extraordinários. São extraordinários. E nossa obrigação é permitir que eles se desenvolvam de uma maneira que é capaz de expressar aquilo que eles veem, que eles têm agora. Não esta educação do cotidiana que não tem nada. Eles não só têm que aprender a ler, a escrever A, B, C, D, mas também têm que escrever alma, amor, confiança, joia, compaixão. Senão, queremos reproduzir nossas ideias que estão totalmente fora desta época, nos meninos que não têm nada a ver com minha época. Uma vez perguntei a meu mestre, Lama Ganchen, Lama, como devo educar a meus netos? Ele disse só uma coisa, ensina a eles uma só coisa, a fazer méritos, a estar permanentemente com a mente em alguma coisa positiva, uma coisa positiva, mérito. Em Pali, na linguagem Pali, se chama Bun, B-O-O-N, Bun, fazer Bun, todo o tempo Bun. E quando o menino está sempre no mérito, tem consciência muito grande de sua interdependência com os outros seres humanos, com os outros seres e com a natureza. Bonito. Sim, mas as nossas crianças, eu não sei como é que funciona no Chile, mas aqui em Portugal as crianças estão fechadas nos apartamentos, estão fechadas nas cidades de cimento e difícil, quer dizer, com o Covid, eu acho que as pessoas aprenderam a procurar mais natureza. Ficaram tanto tempo fechadas que depois ficaram ávidas de natureza. Mas nós não vemos crianças na natureza com um telemóvel assim e, e é A natureza do telemóvel. exatamente. Sim, Interessante porque eu não sei muito de tecnologia, mas quando eu vou a um restaurante, há muitos jovens, não é, que estão aí a trabalhar no restaurante, última vez em Portugal, não é? E eu, como vou fazer isto com este iPhone? Ele apanha o iPhone, 3 segundos, está feito, doutor, aqui está. Eles estão pois, ali. Mas é importante
dizer agora que nós estamos governados por três, não um, não dois, três sistemas de leis. Primeiro, a lei humana. E isto está a política, a economia, a institucionalidade, a educação, saúde, é a lei humana. Muito imperfeita, mas existe. Temos que ter alguns equilíbrios, algumas maneiras de poder conviver. Mas também temos a lei natural. E esta relação entre a lei humana e a lei natural é péssima. Péssima. Cambio climático, perda de biodiversidade, contaminação dos oceanos, reaquecimento da terra, etc, etc, etc. Isso não é uma opinião minha. Isso é empírico, todo mundo sabe. Basta olhar. A lei natural, origem da lei natural, é a perfeição da matéria. A lei natural vem perfeita, perfeitinha, não tem nada que corrigir. Mas o ser humano, que tem essa teoria da inteligência diferenciada, que eu sou muito mais inteligente que a natureza, começa a modificar a natureza de uma maneira totalmente irracional. Mas há um terceiro sistema de leis, que são as leis espirituais. E eu vou dar exemplos de alguns, não muito para não tomar muito tempo, mas agora temos 3 círculos separados. Não é? Lei humana, eu não tenho nada a ver com lei natural. Este árvore de 3.000 anos eu posso cortar para fazer um sofá, uma mesa. É um intercâmbio absolutamente irracional. A genética, só a genética dessa ação é totalmente irracional. Eliminar um ADN de 3.000 anos para fazer uma cadeira, para mim não tem muito racional. Então, temos a lei humana. Quando vamos a ter uma relação melhor com a lei natural? Quando temos a autorrealização, é um processo de autorrealização, de que a natureza é um ser vivo e não é uma coisa. E isto não é trivial. Tomou-me 50 anos de meditação para um dia, no 2006, oh, mon Dieu, meu Deus, como pode ser tanta inteligência, tanto poder, tanta beleza interna e exterior da natureza. A natureza tem comportamento, a natureza tem memória, a natureza tem energias, a natureza tem consciência. Sim. Não é um mundo inconsciente. Então, essa é a essência de tentar mudar a expansão da consciência, não é? Quando a primeira pergunta, não é? Está ali, que de alguma maneira ou outra nós podamos autorrealizar que a natureza é um ser vivo. Mas ainda temos as leis espirituais, as leis do alma, as leis que vêm de afora, que vêm de nossa verdadeira identidade. Nossa identidade não é meu cabelo branco, meu nariz, minha barba. Não, essa não é minha identidade real. Essa é uma convenção entre os humanos. Mas minha identidade própria. Identidade própria. Minha sensação de pertencer está dado por as leis espirituais. Uma lei espiritual que você já falou. O interno é como o externo.
E o externo é como o interno. Se nós nos resolvemos nossa temática interior, a temática exterior é impossível de resolver. Isso se chama a lei da correspondência. Depois está a lei da interdependência. Tudo é interdependente, não é independente. Ninguém tem uma realidade intrínseca, que eu me creo sozinho, eu me desenvolvo sozinho, etc, etc. Isso não existe. Qual é o mantra da lei da interdependência? Madalena, eu sou porque tu eres. E tu eres porque eu sou. Eu não posso ser sem você. É impossível. Mas a mente do ser humano discriminar, marginalizar, eliminar, etc., etc., vai contra a lei da interdependência. A lei do karma, muito conhecida como linguagem, mas muita pouca gente sabe exatamente que é a lei do karma. Mas fácil agora que toda ação tem uma reação, que eu tenho que ser responsável de minhas ações, que minhas ações têm um impacto no outro todo, tudo. A lei da energia feminina, a lei da geometria sagrada, a lei da exactitude, etc, etc. Eu escrevi um livro há muito tempo atrás, as 10 leis para a autocura do mundo. Mas é importantíssimo que, se você não sabe nada da lei humana, não sabe nada da lei natural, não sabe nada da espiritualidade, não tem direito a destruir nem o ser humano, nem a natureza, nem a espiritualidade. Porque agora há pessoas que dizem: doutor, eu não sei. Sim, parece, eu não sei. Que tipo de eu não sei é? Como definimos a ignorância? O Buda falava de 3 formas de ignorância. A ignorância de eu não sei, que é um espaço que eu não conheço esse espaço, eu não sei. Mas é muito lindo porque esse espaço não está contaminado. Não é? Você pode entrar nesse espaço e fazer muito melhor que eu faço agora. Mas o problema de entrar nesse espaço é a paradoxa da consciência. A paradoxa da consciência diz: eu não sei que eu não sei. Sim. Então, ali é um tema, não? Eu fui ao oculista, não? O médico, para ver meus olhos. E o médico disse: doutor, como estão os olhos? Fantástico. Então, nesse caso, vou pôr umas gafas 20/20 para ver como vai você. E pus um vídeo do tráfico em uma autoestrada. Quando ele puso o 20/20, ¿no? Estas gafas de 20/20, os autocarros estavam muito mais perto do meu carro que eu pensei. Pois. E eu não estava consciente que não estava consciente. Segunda forma de ignorância é estar aposentado na hipótese errônea e você viver essa hipótese todo o tempo, não? É que se não está com minha hipótese, nada tem validez. Eu penso assim. Quantas pessoas falam assim, não é? Eu penso assim, doutor. Isso é o que eu penso. Sim, mas é um erro. Está na hipótese errônea. Então, o problema desta ignorância é que esta ignorância demanda da negação. Não é? Eu tenho que negar, em algum momento tenho que negar. Isto foi assim, agora não é assim. Isso é muito difícil para mim, para ti, para todo mundo. Para todos. É muito difícil negar sua hipótese de vida. Não? E a terceira, essa ignorância das leis
que estão a governar nossa realidade. Isso é um tema. O Buda fala disto muito, é maravilhoso. Os ensinos do Buda, para mim, não sou budista, tenho um problema de objetividade, mas é impressionante como ele vai devagarinho, vai mostrar a importância de eliminar a ignorância. E por que ele estava interessado em eliminar a ignorância? Porque ele disse que o sofrimento, a causa principal do sofrimento é a ignorância. Não conhecer como a realidade exatamente é. Uhum. Isto leva-nos a outra questão que eu tinha aqui para colocar e que tem a ver com o facto de alguém, um economista, agora ser um líder espiritual e até ter um nome espiritual. Vamos ver se eu sei dizer isto. Vamos ver se eu sei dizê-lo. Então, Chotabken Zambuling, é mais ou menos isto, não é? É o nome espiritual que lhe foi concedido por um mestre tibetano. O que é que este nome significa? Tem algum significado? Sim, é um significado que é um desafio permanente em minha vida. Não é? Chotap significa curador, sanador. Sambuling significa mundo, planeta, Gaia. Ah, Bien. então a tarefa é pequena, de facto. É um desafio. E Ken Porque, significa que você tem isso dentro de você, que você leva essa característica, esse atributo de sarar, de curar o planeta. Mas isto não é uma responsabilidade só individual. É que todos nós, não é? Temos que ir nessa direção de curar a Terra, porque hoje não pode existir um ser humano sano em uma natureza doente. Isso não há lugar. É impossível. E o contrário também. É impossível ter uma natureza sana, com toda a sua saúde, com um ser humano doente. Não é? E eu penso que esta segunda maneira de apresentar este tema é a mais importante, não é? Porque nós estamos doentes, estamos doentes de nossa ignorância, de nossa hipótese de vida, de nossa maneira de pensar, de nossa visão, de nossa intenção, de nossa linguagem, de nossas ações. E é o tema. Agora, eu assino Zambling Chotakhen. Chotabken Sambuling foi a primeira tradução do Tibete, porque isso é em tibetano. uhum. Mas havia um erro na tradução. Meu nome é espiritual, é Zambling Chotabken. Mas se você fala Chotabken Sambuling, it's perfectly okay. Está perfeitamente correto. Então agora percebo porque é que este nome acaba por dar origem ao seu instituto, do qual é presidente, não é? O Instituto Zambuling, Sambuling.
para a transformação humana. Então, o que é que acontece? Quais são as ações concretas deste instituto? O que é que ele faz? Palestras, formações, tudo isto. Exatamente. Exatamente. O título da fundação, que é uma fundação pequenina, não é? A fundação é um grupo muito pequeno de pessoas, Uhum. mas o que interessa não é um prédio, secretária, contador, etc. O que interessa é a conexão com o público, como conferência, seminário, palestra, esta entrevista. Não é? É meu tempo, é seu tempo. Então, estamos aqui, você em sua rádio, eu estou aqui como presidente e fundador do Instituto Sambolim para a Transformação Humana. Qual é a essência? Transformação humana. Todas as possíveis maneiras, instrumentos de transformação, com grande ênfase na transformação interior, mas também na transformação externa, porque estamos a vivir neste mundo, não estamos a vivir em um mundo de silêncio isolado. O Buda foi à floresta, se iluminou, mas depois ele não se foi, ele não se foi embora. Ele continuou por 40 e tal anos a seguir ensinando esse tipo de conhecimento tão importante. A mesma coisa Cristo, né? Quando ele sabia que era Cristo, ele continuou a, A a ensinar e a predicar, partilhar. a partilhar, a caminhar, a comer, a dormir, como todo ser humano. Portanto, este tipo de agrupação, este tipo de título, de nome, são mantras, são estímulo, é um estímulo para fazer mais. Eu me lembro quando o mestre Yogi Bhajan pediu-me que eu vá a fazer-lhe uma visita na Alemanha. Ele esteve na Alemanha e ele disse-me: tenho uma boa notícia para ti. Muitos anos atrás. Vamos a te dar o Prêmio Internacional da Paz. Embaixador por vida de la paz. Da paz. E eu contesto, mestre, eu não sou feito muito da paz. Eu sou um ser humano muito simples. Disse, justamente por isso. Para abrir as portas de tua alma e canalizar, dirigir toda a tua energia a ir ao encontro da paz individual, coletiva e planetária. Um grande estímulo. O mesmo faz uma mãe, não é? Com o filho. Filho, tu eres bom. Filho, tu estás bem. Vamos para frente. Quando um político inteligente, não é? Fala ao povo que estamos bem, vamos nesta direção correta, acompanha, né? Ajuda, colabora, contribui a este caminho, é um estímulo para avançar. O elogio é dos melhores incentivos, estímulos que podemos dar às pessoas, mas somos mais rápidos a julgar e a criticar do que a elogiar. Temos muito pouco o vício de elogiar as pessoas, elogiar as crianças. Estava agora a falar sobre a mãe que elogia o filho. É mais fácil a mãe reclamar que o filho fez aquilo mal, aquilo mal, aquilo mal, aquilo mal, do que dizer fizeste aquilo bem, ou ainda podes melhorar, mas foi ótimo, não é? Como seres humanos, eu acho que temos muito pouco esse hábito de elogiar. E, no entanto, é o elogio que nos faz dar um salto e avançar um pouquinho. É assim? É como nós Deve ser somos. assim.
doutor, eu sei que viveu em Portugal há algum tempo. Viveu cá em Portugal há algum tempo, não é? Então, o que é que o inquietou quando viveu aqui? O que é que o deixou inquieto? O que é que Vida não. continua. Vai. Na verdade, o que é que achou menos bem? O que é que achou melhor? O mau e o bom, vá, as duas coisas. Para mí, Portugal fue una experiencia espiritual profunda, profundamente espiritual. De un momento que yo llegué al aeropuerto de Portela, yo sabía que mi vida iba a mudar radicalmente, profundamente, mas no sabía cómo, no tenía idea de qué ali no Portugal que va a hacer esta fuerza de transformación. Y comencé a ir ao encontro de pessoas que hasta hoje somos grandes, grandes, grandes amigos. No amigos, grandes, grandes amigos. Me lembro de tantas anécdotas, tantas situações na rua. Na rua. Alguém dice, como está, doutor? Bem, muito bem. Eu sou tal, tal e tal. Ah, muito bem. Eu sei que você está aqui sozinho no Portugal. Sim, estou sozinho. Eu tenho meu escritório lá. Venha aqui a falar comigo. E era uma pessoa de altíssimo rango no Portugal. O que você quer fazer no Portugal, doutor? Tal e tal e tal. Ok. Já, eu ajudo. Portugal é muito especial. Portugal tem um entorno esotérico en un sentido profundo, no superficial. Tiene lugares, tiene ciudades, tiene espacios, tiene florestas de un poder espiritual que no todos los portugueses saben que eso está bien. Y Portugal es muy fuerte. Muito forte, uma energia muito forte. E conheci muitas pessoas maravilhosas. Nunca aprendi bem falar português e não pretendo a fazer, mas eles com muita paciência, ajudaram-me a estar ali, conhecer seu país. É uma beleza. Há uma parte do Portugal que ainda está ali, não vou dizer onde, mas é parte da Atlântida, não é? Ainda está ali. Penso que é o único país que tem terra verdadeira, não teoria da Atlântida. Tiene os templários, não é? Tudo o que passou com os templários. Santo Grial, não é? Lisboa. A palavra Lisboa. O que significa Lisboa? Você sabe o que significa Lisboa? Não, não, senhor. Lis, la flor de lis. Sim. Y esto es un norte, o centro de la flor de lis norte. Entonces, cuando alguien dice, ¿você a dónde va? Voy a Lisboa. Esta boa flor de lis. Mas era un secreto para falar que él estaba a ir ao encontro do Santo Grial, de tentar encontrar o Santo Grial. Portugal es impresionante, impresionante.
é uma sociedade um pouquinho fechada, mas compreendo a história, compreendo muito bem sua história, mas amo Portugal, amo Obrigada. muito Portugal. Por quê? Somos tristes, com muita falta de autoestima. Eu acho que é o fado. Ah, É o fado, fado. não é? Mas o fado tem uma parte, tem uma cara especial, que não é o sentimento negativo, mas é uma maneira de partilhar uma realidade interna com muito detalhe. Quando eu estava a ouvir o fado, no começo não entendia nada, para que falam disso. Mas com o tempo, e com uns fadistas incríveis no Portugal, não é? Comecei a compreender, não é? Esse detalhe do ouro, detalhe do amor, detalhe de sentimento que ninguém está disposto a partilhar no mundo moderno, porque isso é sinal de debilidade, não é? Você está fraquinho. Não, o fado não é fraquinho, o fado é muito forte. Mas é Corajoso. Portugal, a beleza portuguesa de Portugal, a beleza das praias, das montanhas, das aldeias, das cidades. Em todas as cidades há algo ali totalmente único e especial. Então, E quando me lembro voltamos a Portugal, ah, desculpe, desculpe, sim, ia sim. perguntar, e quando é que regressa a Portugal? Bom, regressei a Portugal há um mês atrás, um mês Ah, e meio, mas tive um problema com a filha, que tuvo um problema cerebral, e depois de 4 dias tive que voltar a Chile. Mas tudo bem, agora tudo está de maravilha, e penso voltar muito pronto a Portugal para completar uma série de seminários, retiros espirituais que prometi e que tenho aqui em minha secretária, não é? Tudo preparado de há muito tempo. Portugal é muito importante para mim. E quando eu vou lá, as pessoas são impressionantes. Né? Há muita gente que vai aos seminários, que vai aos retiros, que vai às palestras. As rádios, em 3 dias tive três, quatro, não me lembro, 5 entrevistas da rádio. Um programa de televisão de mais de uma hora e meia, e assim, a falar disto, não é? sim, Desta coisa central da vida humana. muito bom. Pois é, ficamos à espera. Vamos estar atentos, para perceber quando é que regressa aqui a Portugal. Vamos querer saber mais, vamos querer usufruir mais dessa sabedoria, dessa experiência de vida. Como falei no início, o nosso tempo é mesmo muito pequeno, é muito curto, porque senão a rádio tira-nos o pio e não podemos fazer mais nada. Eu sou muito, mas muito agradecida por ter aceito este convite e, e espero vê-lo em breve por cá e terei todo o gosto em ir conhecer pessoalmente. Parece-me uma pessoa incrível e é. Muito obrigado, Madalena, muito obrigado por este convite e já está muito pronto. Até já. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Significa Om, criação. Muni Muni, capacidade. Maha Muni, grande capacidade. Shakyamuni, criar nossa própria capacidade. Soha, que assim seja, não? Amém. Om Muni Muni Maha Muni Shakyamuni Soha. Que assim seja. Gratidão. Gratidão.
E nós voltamos na próxima semana com um novo Inquietações, o podcast, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá!